Vamos então primeiro ao presidente Luiz Inácio da Silva, puxando a orelha dos ministros em público, divulgando o que ele chamou, abre aspas, foi o Lula que disse isso, genialidades. É claro, isso é sarcástico por parte do Lula, tá? Se alguém não entendeu, foi sarcasmo. Sem antes falar com o Palácio do Planalto. Lula está bravo com a confusão que toma conta do governo nesse início de gestão. Reportagem de Tainá Falcão. Lula cobrou duramente os seus ministros para que não anunciem políticas públicas que não tenham recebido o aval da Casa Civil. O presidente não citou nomes, mas a declaração foi vista como um recado ao ministro da Secretaria de Portos e Aeroportos, Márcio França. Por isso que é importante toda e qualquer, posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que, antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo. No último final de semana, França anunciou que o governo preparava um programa de vendas de passagens aéreas a R$ 200 para aposentados, servidores e estudantes. Nós não queremos proposta de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido. O presidente Lula argumentou que seguir nessa linha é para manter a coesão e evitar que o governo cometa erros ou prometa medidas que não pode cumprir. Essa não foi a primeira vez que Lula e os ministros palacianos vieram a público para desautorizar outros integrantes, que fizeram promessas que o governo não tinha condições ou sequer interesse de levar adiante. Ainda nos primeiros dias de governo, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, anunciou publicamente a intenção de rever alguns pontos da reforma da Previdência. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou que acabaria com o saque aniversário do FGTS. Ambos foram desmentidos na sequência pela Casa Civil. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tentou contemporizar a fala do presidente, mas cobrou dos colegas maior coesão no discurso. Não teve um caso específico. Aliás, não é a primeira vez que o presidente Lula fala isso. Torço para que seja a última. Cristiano Noronha, será que talvez falta criar um grupo de WhatsApp chamado Casa Civil? William, eu avalio essa declaração do presidente Lula onde ele tem aí pelo menos 4 objetivos, principais. O primeiro deles é alinhar isso com a equipe econômica, porque algumas dessas promessas, obviamente, que acabam exigindo recursos públicos e o governo não tem tanto recurso assim para gastar, lembrando que uma pauta aí já foi lançada pelo próprio presidente, aumentar o salário mínimo, corrigir a tabela do imposto de renda. O segundo ponto é que determinados programas naturalmente vão exigir uma negociação com o Congresso Nacional. Então é preciso também alinhar se isso vai precisar ser submetido ao parlamento, se pode ser um ato administrativo ou não. O terceiro aspecto é que o presidente está querendo evitar também de que haja uma proliferação de planos e, eventualmente, justamente porque não tem apoio no Congresso ou porque não tem dinheiro, o governo acabe não conseguindo executar. E aí ficam essas promessas vazias. E, por fim, William, gostaria também de ressaltar que o objetivo do presidente ele está recebendo muitas demandas de vários setores. A gente está vendo aí, por exemplo, o MST fazendo algumas invasões, por exemplo, e o MST exige um programa robusto de reforma agrária. Então, como que o governo tem energia, disposição e recursos para determinados programas e não tem para outros, por exemplo, atender esses movimentos sociais tradicionalmente ligados ao PT? Então, é uma questão também de demonstrar prioridade para esses movimentos sociais. Então, para mim, esses são os 4 pontos que o presidente quer resolver quando ele dá esse recado aí para a equipe ministerial.
Quem tem que resolver esses 4 pontos, Caio, não é o próprio presidente? Ele está dando uma bronca em si mesmo, então? Bom, e tem o mais grave disso é que é reincidente, né? Há 2 meses, mais ou menos, em uma mesma reunião ministerial, houve a mesma demanda, o mesmo recado por parte do presidente. E, obviamente, não foi cumprido, tanto que ele precisa abrir o sinal ali, abrir essa reunião para passar esse recado, não internamente, né? Não foi a portas fechadas, foi praticamente aberto. O que acontece, William, a meu ver, tem muita frente de ação sendo feita pelo governo e acaba criando, quando tem muita prioridade, não tem nenhuma. E associo isso a um voluntarismo até de muitos ministros que são dirigentes partidários. Ano que vem tem eleição municipal e precisam aí lançar e se posicionar tanto pessoalmente como seus partidos e seus aliados políticos. Aí, no caso, esse recado para o Márcio França, por exemplo, que tem uma preocupação toda especial aqui na Baixada Santista, pelo que é a base eleitoral dele, pelo que eu ouvi, a esposa dele, a Lúcia França, que foi candidata também a vice do Haddad, tem pretensões municipais ali, então tem todo esse contexto. O governo tem muita frente de embate e não consegue controlar e precisa voltar, é um constrangimento para o governo, ter que voltar menos de 2 meses depois e dar o mesmo pito, né, que é assim que se chama, o que foi o que aconteceu hoje, numa equipe ministerial. Felipe, se a gente considerar até aqui, tanto o que o Cristiano Noronha quanto o que o Caio Junqueira colocaram na nossa roda, a gente passa pela descrição que o Noronha faz, do estabelecimento de 4 pontos que o presidente quer atingir, mas basicamente o que ele se pretende atingir é coordenar com o Congresso. O Caio diz que tem tantas prioridades que elas acabam sendo mal definidas e junto dessas prioridades do governo tem as prioridades políticas dos seus integrantes. Talvez nem sempre combinem, é o que o Caio deixou aí implícito na resposta dele. O que está faltando, na verdade? Uma cabeça política? Está faltando liderança. E o Lula cobra essa centralização, mas não exerce o papel de um grande líder que dá um norte bastante claro, de modo a que todos sigam. O ministro Alexandre Padilha, ele falou ali que não houve um caso específico. Houve vários casos específicos. Colocamos na nossa reportagem. Colocamos alguns, do Carlos Lupe, que teve aquele negacionismo previdenciário, agora o Márcio França oferecendo essas passagens a R$200 para estudantes, aposentados, o que é um assunto bastante polêmico. Houve também o Fernando Haddad, próprio ministro da Fazenda, falando na reoneração dos combustíveis antes da hora, porque o Lula estava preocupado com a popularidade, resolveu estender mais um pouquinho, agora é que veio a ser reonerado. Então há muita bateção de cabeça. A gente sabe das sinalizações, da pregação dele de investimento, não tratar gasto como gasto, tratar como investimento, de sinalizações vistas pelo mercado como irresponsabilidade fiscal, mas assim, não tem um plano assim totalmente concreto. O que tem é, vamos aprovar um novo arcabouço fiscal, vamos aprovar a reforma tributária. Mas a gente vê tensões da ala do Mercadante com a ala do Haddad, a Gleisi Hoffmann no Twitter, muitas vezes vista como voz do Lula em alguns aspectos. Então há muitas tensões, muitos ministérios, são 37. Fica difícil realmente digerir isso tudo sem você representar aquela figura do líder que deixa um caminho claro. Deixa eu vir para você, Raquel, com as questões mais voltadas para o mundo da economia. Você sente essa, que foi caracterizada pelo Felipe, pelo Cristiano, pelo Caio, como uma, digamos, nota-se uma dificuldade de encontrar uma articulação, mais ainda, né, um sentido e uma direção. Na economia você também constata esse problema? William, na economia a gente tem 2 pautas muito claras, que é a reforma tributária, que eu acho que isso está andando, está mais bem colocado. Se tem um articulador técnico ali, pelo menos, muito sólido, que é o Bernard Api, e tem o arcabouço fiscal, que estamos todos na expectativa dos detalhes da proposta do ministro Fernando Haddad. Eu acho que o que irritou o presidente Lula hoje, que ele até chama de genialidade, quando a gente conversava no Planalto, teve um ponto específico, que é a questão da proposta do ministro Márcio França, que não vinha sendo discutido com o setor aéreo, não vinha sendo discutido dentro do governo. A proposta é um absurdo, porque não tem como ele vai usar subsídio para pagar, para custear a passagem a R$200, mas então ele combinou com o Haddad
Porque tem um monte de gente querendo dinheiro. Como disse o Cristiano, o MST está aí fazendo muita pressão, invadindo terras, e o INCRA está sem recurso. Ou ele vai interferir na política de desconto das companhias aéreas. É um mercado oligopolizado, etc., é um mercado livre. Então, assim, quando ele chama, ironicamente, de genialidade, é porque realmente era uma ideia muito estapafúrdia. Então, assim, agora, existe esse caso específico, mas ele é sintoma de um todo. De um todo que é uma dificuldade do governo todo conversar, do governo conversar com o Congresso. Eu acho que isso aparece um pouco na economia, sim, porque gera essa insegurança, mas na economia as pautas estão um pouco mais claras. Eu acho que isso é mais difícil na política, porque atrapalha as nomeações, atrapalha as articulações, os entendimentos entre os partidos, a aprovação das medidas provisórias. Eu acho que menos o que vai importar para o mercado financeiro, que hoje todos os olhos dos investidores e agentes econômicos estão no arcabouço fiscal, e mais nessa costura da política, que aí vai ser importante para a economia na frente, na hora de aprovar as medidas. Vamos a ela então, Cristiano, a partir inclusive do que você mencionou na sua primeira intervenção aqui na nossa roda. Nos 4 pontos que você elencou, 2, se não me engano, se referiam diretamente à relação do governo com o Congresso, do qual depende a aprovação de matérias importantes. Aí também é caso de se dar bronca? Olha, William, a relação do governo com o Congresso, ela ainda não está definitivamente equacionada. O diagnóstico que foi feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, é verdadeiro. Quer dizer, se você olhar hoje, colocando no papel, né, os votos que o presidente Lula tem na Câmara, são 280 votos, no Senado 50. Agora, isso considerando que todo mundo esteja presente, todas as bancadas votem 100% com o governo, o que eu não vi acontecendo em nenhuma gestão desde a época do Fernando Henrique. Ou o parlamentar não vai porque não quer registrar voto, ou efetivamente há uma dissidência, não há como garantir 100% dos votos. Então, o governo também, hoje, quando você olha para o Congresso Nacional, o que o Congresso votou nos últimos dias? O Congresso está em compasso de espera, não tem nada que o Congresso Nacional esteja discutindo, a não ser o grupo de trabalho da reforma tributária. É esse que, aliás, que começou a discussão tem uma semana apenas, né? Fora isso, não há nada de consistente ou de profundamente importante ou que tenha algum impacto estrutural no país, que o país não possa, que o Congresso Nacional esteja votando. O Congresso está absolutamente em compasso de espera. Talvez as comissões permanentes do Senado sejam instaladas na quinta-feira, né? Isso pressupõe que na próxima semana a gente possa ter um início de trabalho. Não existe entendimento entre as presidências da Câmara e do Senado em relação ao funcionamento de medida provisória, por exemplo. O Arthur Lira ainda não quer voltar com as comissões mistas, o Pacheco quer, e o tempo está correndo. Essas medidas provisórias precisam ser votadas, o prazo é curto. Daqui a pouco, lá na frente, vai embolar tudo. Você vai ter reforma tributária, você vai ter o marco fiscal, você vai ter uma série de medidas provisórias relevantes em discussão, pendentes de votação no Congresso. Então, esse começo está bastante confuso. E realmente há uma falta aí de coordenação da equipe ministerial e também de uma organização na coordenação política do governo com o Congresso nesse momento. Caio, o que o Arthur Lira está achando disso? Muita confusão. O próprio governo reconhece isso também. Está extremamente desorganizada essa relação do governo com o Palácio do Planalto, essa relação do governo com o Congresso Nacional. William, eu vou te dar um dado Caio, aqui. Deixa eu só interromper aí, porque isso que você fala me dá um certo choque. Como é que um repórter político como você pode afirmar que está tão confusa essa relação com o Congresso se a gente considerar o quilate político dos principais organizadores dentro do Palácio do Planalto? São todos velhíssimos nesse business. Como assim?
Você pega todo mundo que está dentro do governo, tem uma larguíssima experiência na relação com o legislativo, em todos os seus níveis. Como é que dá para fazer o público entender que então está desarticulado? Bom, vamos lá, William. Eu vou passar aqui também das impressões que eu colhi hoje justamente no Palácio do Planalto, que reconhece essa desorganização. Para mim, são surpreendentes 2 dados. Primeiro, estamos em 14 de março. O novo Congresso foi eleito no dia 1º de fevereiro, estava lá em Brasília, inclusive, 1 mês e meio para organizar. Se a gente ampliar isso para 2 meses e meio da posse de 1º de janeiro, se a gente ampliar mais para 4 meses e meio, que foi quando o governo foi eleito. É muito tempo e pouco resultado concreto de organização de base aliada ali no Congresso Nacional. Pois bem, qual que é a impressão ali que eu senti falando hoje no Palácio do Planalto? Muito cacique, né? Muita gente, as lideranças pulverizadas, partidos pulverizados, dentro do mesmo partido, muitas lideranças partidárias, então você não tem líderes com poder para comando, né, para comandar essas bases aliadas. Por outro lado, as ofertas tradicionais que os governos sempre ofereceram ao poder legislativo já não valem tanto, porque o Congresso, a gente já falou isso várias vezes aqui, avançou sobre os recursos federais, principalmente de 2015 para cá, com orçamento impositivo. Então, o poder de barganha do Poder Executivo para conseguir organizar uma base reduziu muito. Não é o mesmo de 20 anos atrás, quando o Lula chegou ao poder. Tem um outro dado também. Me disseram, inclusive, que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, está com dificuldade de organizar ali dentro a Câmara dos Deputados. Para piorar, uma disputa entre as duas casas em relação à tramitação, a forma de tramitação das medidas provisórias, o governo tentando ser um intermediador, colocaram pessoas ali da Casa Civil, os técnicos da Secretaria de Relações Institucionais para conversar com os gabinetes do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, não conseguem se resolver. Então, tem vamos dizer assim, eu acho que uma palavra que resume é um apagão do Congresso Nacional. Essa não é normal. É forte, hein, Caio? Não, perdão? Apagão é forte, hein? Até agora sim, 14 de março, 1 mês e meio da atual legislatura, 2 meses e meio da posse do novo governo, 4 meses e meio da eleição e nada. E pior, que eu ouvi hoje, que eu achei muito interessante no Palácio, não tem um projeto que consiga ser testado, para testar a base. O governo não consegue dizer: temos 300, temos 250, temos 350 deputados na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque não tem projeto para ser votado. Porque as comissões não foram montadas. Então ele não consegue fazer o evento teste. A Raquel está pedindo a palavra. Não, o Caio está absolutamente certo. Todas as medidas provisórias, acho que todas, né, Caio? 11, se não me engano, que o governo mandou estão paradas. Você não consegue votar por causa dessa disputa entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, de onde começa, quem vai ser, vão conseguir alinhar. Eles não conseguem definir entre eles a presidência de comissões importantes, porque o Lula promete para um partido, o Lira promete para outro partido. No Senado, você teve aquele desarranjo com a candidatura do Rogério Marinho. A oposição acabou completamente excluída. E você acha que esses episódios não foram superados? Não, claramente não foram superados. Quando você conversa no Senado hoje, o fato da oposição ter ficado totalmente alijada, não só da mesa, mas de todas as comissões, acabou com qualquer diálogo. O que os senadores de oposição falam nós não vamos votar nada. Então, assim, o apagão... Desculpa, rapidinho, só concluindo. O apagão que o Caio descreve é esse mesmo. Quando o Lira fala o governo hoje não tem base para votar nada, é porque não consegue se indicar nem se preencher os próprios cargos que estão dentro da Câmara, sem falar dos cargos de 2º e 3º escalão que os deputados estão demandando do governo para suas indicações. Apagão, Felipe? Apagão. O xadrez político está com muita dificuldade de ser resolvido. Cada um está puxando a corda para o seu lado e o Lula tem ali o Arthur Lira no lado oposto, puxando a corda de uma maneira muito forte. Ele está com muita força. Ele teve 464 votos dos 513 da Câmara dos Deputados. Então, ele promete comissões que o Lula gostaria de entregar para outros partidos. O Lula sempre tentou preservar, a gente viu isso na distribuição ministerial, a maior fonte de poder para o PT, para os seus aliados mais próximos. E o Lira faz com que o Lula precise pulverizar isso.
acho que exerceu pressão ali para a manutenção do Juscelino Filho, no Ministério das Comunicações, apesar de todos os escândalos que foram revelados a respeito dele. E agora o governo está tendo que ceder nessa distribuição para a União Brasil, para outros partidos, de uma série de órgãos que têm orçamentos bilionários e são disputados justamente por isso e que foram alvos de corrupção ou escândalos nos governos passados. A FNDE foi escândalo no governo Bolsonaro, Codevasf está mantendo lá, o mesmo indicado pelo Elmar Nascimento, que é da União Brasil, apesar de todos os escândalos, Denox, são vários órgãos de orçamentos bilionários que estão sendo disputados, o governo está tendo que ceder, mas ele cede com muita resistência. E aí não tem essa ocupação toda feita com, só para concluir, com essa base formada no Congresso Nacional. O Cristiano falou ali em 280 deputados que o governo teria se tivesse todo mundo, mas o Arthur Lira, no jantar com o Lula, falou que o governo não tem nem 200. Caio me pediu a palavra. Não, só queria colocar uma outra visão ali, vamos dizer, um pouco mais positiva que eu colhi também hoje no Palácio do Planalto. Primeiro, eles avaliam que, de certa maneira, é positivo que as principais medidas provisórias de interesse para o governo caducam, né, perdem validade no final de abril. Então, haveria um pouquinho mais de tempo para tentar organizar esse apagão. 2, eles também colocam que os principais projetos para o governo, reforma tributária e arcabouço fiscal, sequer foram apresentados ainda, né? Então, você tem um tempo ainda de maturação em relação a isso. E 3, há um reconhecimento dessa situação. Isso, pelo menos, eu achei positivo, porque pelo menos não é aquela situação em que o governo avalia uma situação e, na realidade, ela é outra situação. Não, ele reconhece, ele não tem essa pretensão de ter uma grande base, com 300, 400 parlamentares. E só um parênteses, eu me lembro, em 2011, a base da Dilma Rousseff era de 400 deputados. E deu no que deu, virou ali, foi reeleita e acabou caindo em 2016 no processo de impeachment. Mas eles reconhecem isso e eles avaliam que vai ter que ser uma negociação caso a caso. Você pode contar ali com 200, 200 e pouco e negociando caso a caso. Eles acham que podem contar com o agronegócio em uma votação, mas em outra votação não. Podem contar com outros setores de serviços em uma votação, em outra votação não. Vão ter um núcleo duro que vai ser preciso ser ampliado caso a caso, a depender da agenda. Deixa eu fazer o seguinte, Rapidinho, William, vai sair caro isso, né? Porque quando você fica caso a caso, a conta vai subindo. Eu volto com esse aspecto, Raquel. Eu vou para um breve intervalo. Cristiano, você também um pouquinho de paciência a todos nós. A gente já volta e a gente continua nesse assunto. Lula consegue governar? Na verdade, é isso que a gente está tratando. Até já. A gente está de volta, começamos essa roda hoje aqui no WW. Raquel falando da bronca que o Lula deu nos seus ministros e a partir daí o raciocínio que se desenvolveu aqui foi o de constatar uma série de lacunas graves do ponto de vista apagão, inclusive a palavra que o Caio usou, que foi adotada por vocês também. Eu interrompi você ao final do primeiro bloco, quando você ponderava que isto vai custar muito caro ao governo tratar de caso por caso. A palavra é tua, Raquel. Não, porque o Caio estava ponderando corretamente a visão que ele colheu no Planalto. Como o governo está com muita dificuldade para garantir uma base sólida, e a gente viu isso acontecer um pouco com Jair Bolsonaro, né, William? E Lula impressiona porque ele foi usar aquela estratégia política que ele sempre utilizou de dividir um ministério e acho que vocês se lembram do tempo que ele levou, né? Foi quase até a posse, os ministros tiveram menos de uma semana para se organizar, para poder fazer toda aquela divisão e errou feio com a União Brasil, não conseguiu assegurar as bancadas e o Caio está dizendo, olha, vai ter que negociar caso a caso, trazer o agronegócio em algum momento, o setor de serviços em outro momento. Me lembra muito Jair Bolsonaro quando ele dizia que não ia negociar com partidos, ia negociar com bancadas temáticas. O Lula sempre falou o contrário. Por quê? Porque se você não tem uma base sólida que vota consistentemente com você, vai saindo caro, porque você tem que negociar isso com o varejo. E no varejo com os deputados, negociar emenda, negociar encargo, é tudo que o Centrão mais gosta, porque você deixa o governo no corner e vai cobrando a conta. Cristiano, eu já estava surpreso com algumas das observações que o Caio tinha feito, o Felipe também, a descrição que a Raquel traz e a sua própria descrição desde o primeiro minuto dessa edição do WW, Cristiano, é que eu volto a insistir nessa questão, dada a qualidade política
de quem nós estamos falando. É gente experiente, gente que já passou pelo governo federal, 2, 3 mandatos e meio. Como que você, como cientista político e observador da cena aí em Brasília, descreve isto que até aqui na nossa roda ficou patente? Um governo que não está conseguindo ir adiante. William, isso de certa forma é resultado, primeiro que a gente viveu uma eleição extremamente polarizada, né? E o Bolsonaro também, ele conseguiu, a partir do prestígio, a partir da força política que ele se tornou, que ele se mostrou, ele conseguiu eleger bancadas no Congresso Nacional extremamente fortes. O partido dele, por exemplo, o PL, é a maior bancada na Câmara dos Deputados, né? E essa polarização, ela está sendo vista agora no Congresso Nacional também. Se você olhar os partidos, por exemplo, que originalmente deram o primeiro apoio ao Lula, esses números que eu falei é ainda menor. A base, os partidos que apoiaram a eleição de Lula elegeram cerca de 120 deputados e 12 senadores. Então é um número muito pequeno. Então o Lula, para chegar nesse número de 280 e 50 que eu mencionei, ele já teve que suar a camisa, chamar alguns partidos para compor a base, e mesmo assim a gente sabe que ele não tem todos esses deputados e todos esses senadores desses partidos. E ele precisa ainda de mais votos, o que é mais complicado ainda. E aí entra nisso que o Caio e a Raquel falaram, né? Que o governo, muito provavelmente, em determinadas votações, ele vai ter que se negociar caso a caso. Algumas dessas votações, por exemplo, essa MP do CARF, que é importantíssimo, que é uma medida que, se o governo eventualmente perder, o Fernando Haddad vai ter que rapidamente achar alguma outra medida para aumentar a arrecadação. A própria organização da equipe ministerial, né? Existe a Frente Parlamentar da Agricultura descontente com determinadas mudanças na estrutura de ministério que o Lula fez. A reforma tributária, eu nem coloco isso como uma agenda do governo, porque se você olhar, a proposta que está sendo discutida no Congresso Nacional não é do governo. Essa proposta ela foi apresentada por um deputado federal, foi idealizada por Bernardo Api, que foi chamado para tocar isso. A proposta que está lá no Senado é de um ex-deputado federal do PSDB, o Luiz Carlos Rauli, de modo que o Congresso vê essa proposta, na verdade, que tem o apoio do Executivo, mas é uma proposta do Legislativo, né? Então, ela tem uma perspectiva de andamento. Agora, essas outras matérias vão ser, de fato, muito caras. Então, isso é reflexo dessa polarização, o Lula não foi hábil o suficiente para, lembrando aqui que ele, por exemplo, tentou acabar tirando o Ciro Gomes da disputa, chamar o PDT, não conseguiu. Então, tudo que ele conseguiu foi, de fato, eleger esses 120 deputados e 12 senadores. E agora ele está correndo contra o tempo para engordar essa base. Eu faço uma projeção aqui, William, talvez, à medida que o governo for andando, o governo for entregando resultado, quem sabe o Congresso pode, paulatinamente, gradativamente, ir aderindo ao governo, especialmente se o Lula aumentar a popularidade e entregar resultado na economia. Essa bronca foi o que hoje, então? Uma freada de arrumação? É uma tentativa de freio de arrumação e também de se eximir de responsabilidade por essa falta de liderança. Eu concordo com o Cristiano. O PL, por exemplo, fez 99 deputados, então existe uma força ainda daqueles que se alinharam ao bolsonarismo, o Lula não tem tanta base, e aí o preço para conseguir o voto desses parlamentares que estão distribuídos e pulverizados em vários partidos, ele fica muito alto, em razão da eleição polarizada, em razão do poder do Arthur Lira, com esses 464 votos na eleição, e em razão de um empoderamento que o Congresso Nacional foi tendo ao longo dos últimos anos. E, de certa forma, você tem aí o feitiço contra o feiticeiro também, porque os governos do PT, com todos esses escândalos, com Mensalão, com Petrolão, mas também com o Toma lá da cá, que já acontecia, independentemente desses escândalos específicos, acabou alimentando essa voracidade dos parlamentares, essa busca por mais cargos, por mais distribuição de emendas.
E até toda essa questão moral também, que as pessoas que não têm muito escrúpulo, elas vão ganhando cada vez mais poder nessa república dos escambos. E quando se depende sempre do trânsito em julgado, no STF, para você simplesmente declarar que a atitude de alguém foi imoral e essa pessoa não merece determinado cargo, ou que alguém é incompetente para gerir determinada estatal, as pessoas que são incapacitadas ou que não têm um senso de moralidade pública, elas ganham muito poder, elas ficam com muito poder e ficam querendo sempre mais. Agora o governo Lula está refém disso. William, posso fazer uma observação rápida? Só me permite a falta de educação, falta de cortesia contigo, particularmente, pedir que seja muito breve. Raquel. Muito breve. O Lula, assim que ele assumiu, ele dava a impressão de ter ganhado a eleição por larga margem. Agora parece um choque de realidade. A margem foi muito estreita e o Congresso não está tão favorável assim quanto você imagina. Caio, nós vamos para outro assunto logo depois do break, que eu vou chamar na sequência. Cristiano Noronha, muito obrigado à Arco Advice, muito obrigado pela participação aqui na nossa roda. Raquel e Felipe, já me despeço. Nós vamos fazer quase como fazem no futebol americano, né? Tem um time para uma determinada situação de jogo, tem outro time para outra situação de jogo. Então, agradeço a todos, meu boa noite.